A dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 17, versículo 22, que diz o seguinte: Quando voltaram a se reunir na Galileia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem será traído e entregue em mãos humanas. Ele vai ser morto, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos se encheram de tristeza. Amém. Bom, esse texto bíblico que eu acabei de ler, Jesus estava dizendo pela segunda vez aos seus discípulos que ele iria morrer, que ele iria ser preso, que ele iria ser capturado, mas é importante nós frisarmos aqui nesse texto que Jesus ele garantiu que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Mas diante dessa informação, diante dessa revelação sobre o futuro, os discípulos de Jesus se encheram de tristeza porque eles focaram e eles apenas avaliaram as primeiras palavras de Jesus. Eles não focaram na ressurreição. Quando Jesus ele ressurgiu dos mortos, os discípulos dele ficaram meio que desolados, eles ficaram assustados, eles ficaram com medo e ainda assim alguns dos discípulos ficaram confusos quando eles foram anunciados da ressurreição de Jesus. Será que ele ressuscitou mesmo? Tanto que Tomé, chamado Dídimo, quando soube pelos apóstolos que Jesus tinha aparecido para eles, ele disse: não, se eu não tocar nas feridas do seu lado, nas feridas das suas mãos, eu não vou acreditar que ele ressuscitou dos mortos. Mas Jesus já tinha predito. E é interessante, quando eu estava pensando aqui, olhando a palavra e meditando nela, eu pensei, poxa, é tão impressionante como nós nos apegamos às notícias ruins. Quando nós nos apegamos apenas ao lado ruim das coisas. Nós muitas vezes temos uma dificuldade imensa de olhar o lado bom, de avaliar aquilo que é bom. Jesus disse, olha, eu vou ser traído, eu vou ser entregue nas mãos de humanos, eu vou ser morto. Até aí, notícia ruim. Ele haveria uma traição e essa traição seria de alguém próximo a ele. Bom, a segunda, ele ia ser entregue nas mãos dos homens, nas mãos humanas. Ele seria capturado e, enfim, seria morto. Notícia ruim, notícia péssima. Mas a próxima notícia era que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. Ou seja, aquela morte, aquela traição, aquela prisão dele nas mãos dos homens iria durar apenas 3 dias. O sofrimento iria durar apenas 3 dias. Mas os discípulos, eles se apegaram apenas ao lado ruim das coisas. Eles apenas olharam o lado negativo. E nós temos que tomar muito cuidado, porque é fácil demais a gente atentar apenas para o que falta, apenas para o que não tem. E muitas vezes não agradecemos, não observamos as coisas boas que Deus nos faz. Quando nós olhamos apenas para o que falta, para o que não tem, para o ruim, para a notícia ruim, para o desemprego, olhamos muitas vezes para a falta do amor, para a falta da família, para a falta da alegria. Quando a gente olha para o que não tem, para o lado ruim das coisas, a gente enche o coração de ingratidão, porque a gratidão, ela não é dizer obrigada, né? Ser grato não é falar obrigado, não é ser, porque isso é educação. Ser grato é você realmente mudar a forma como você vê a vida, como você vê as coisas à sua volta. É você ter, a gente sempre vai ter coisas boas e ruins para qualquer pessoa. A gente pode pensar assim, não, o rico é feliz porque rico tem dinheiro, mas às vezes o rico tem dinheiro, mas não tem saúde, porque saúde, muitas vezes o dinheiro não pode comprar. Existem doenças terríveis que o dinheiro, por mais que a pessoa seja mais rica do mundo, ela não vai conseguir. O criador da Microsoft, da Apple, o criador da empresa que criou o iPhone, toda essa tecnologia incrível, é o cara bilionário, mas ele deu um câncer e morreu com 50 e poucos anos de idade, morreu novo. O dinheiro dele, os milhões, os bilhões, a fama, toda a conquista dele financeira, não resolveu em nada. Porque aquela doença era
impossível para a medicina humana. Então a gente não pode pensar que felicidade está nas coisas materiais, ela está nos bens materiais, porque tem gente que tem dinheiro, mas não tem alegria, tem gente que tem bens, tem casa, mas não é feliz, não tem paz, só tem briga, só tem discórdia, os filhos estão muitas vezes nas drogas, os filhos estão muitas vezes rebeldes dentro de casa, e aí por aí vai. Como pessoas humildes que não têm nada muitas vezes, não têm um conforto, uma casa boa, mas elas são felizes, porque elas aprenderam a agradecer a Deus pela vida, aprenderam a agradecer a Deus pelas coisas que Deus tem dado. Então, nós temos que tomar muito cuidado e da forma que a gente vê a nossa vida, como você enxerga como você enxerga as coisas que estão à sua volta. Nós precisamos aprender com o Senhor realmente a valorizar as coisas boas, aquilo, como diz o Jeremias, eu vou trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Então nós temos que trazer à nossa mente aquilo que realmente é bom. Se você olhar para a sua vida, para a situação que você está vivendo hoje, você pode estar se sentindo agora infeliz, você pode estar se sentindo agora angustiado, você pode estar triste agora, você pode estar desanimado e sem esperança nenhuma por causa de algum problema que você está passando. Mas reflete, faça uma reflexão, reflita o ponto bom, o que tem de bom nessa situação? Não, irmã Poliana, não tem nada de bom, não olha no modo geral, não olha na visão por cima, para mesmo, reflete, faça uma reflexão sobre a sua vida, o que tem de bom, o que existe de bom, muda o olhar, tira o olhar daquilo que está ruim, para de focar, às vezes a gente foca no ruim, nas coisas ruins, no que falta, no que não tem, no que não está bom, e deixamos de olhar, de valorizar o que está bom, o que está dando certo. É muito fácil, sim, na nossa vida, na nossa trajetória de vida, sempre olhar aqui e aumentar aquilo que não está dando certo. E quando você foca no que não está dando certo, no que é ruim, no lado ruim, você está exercendo a ingratidão. Se eu olho para o bom e eu agradeço pelo bom que eu tenho, mesmo que tenha um ruim, mas eu foco no bom, então eu estou exercendo a gratidão. Mas se eu faço o contrário, então é a ingratidão. E nós precisamos aprender a praticar a gratidão, porque a nossa vida fica mais leve. A nossa vida vai ficar mais feliz. A tristeza não vai encontrar lugar no nosso coração. Muitas vezes você tem sido tomado pela tristeza porque você olha com foco, você dá até um zoom nos seus problemas, nas coisas negativas, nas coisas ruins. E quando nós olhamos só as coisas ruins, nós não conseguimos de maneira nenhuma valorizar as coisas boas, as coisas que estão dando certo. E muita coisa está dando certo na nossa vida, gente. Ninguém tem uma vida só de derrotas, ninguém tem uma vida só de coisas ruins. É impossível. Poliana, eu tenho, sim, impossível ter uma vida só de coisas ruins. Você pode estar em algumas situações complicadas, talvez por suas próprias escolhas, mas você está respirando, não tá? Você está me ouvindo aí agora. Você comeu uma refeição hoje, não comeu? Você não tá tendo uma oportunidade de começar de novo? Gente, todos os dias Deus dá pra gente uma oportunidade de começar de novo. Todos os dias. Por mais que o ontem eu errei, por mais que o ontem foi ruim, por mais que o ontem não me trouxe muitas tristezas, porque eu foquei nas coisas que eu não tinha, porque eu foquei nas coisas que não deram certo, eu preciso entender que ao amanhecer, eu tenho misericórdia de Deus renovada sobre a minha vida, eu tenho graça de Deus renovada sobre a minha vida, eu posso levantar minha cabeça, eu posso me levantar do chão, sacudir a poeira e dizer, hoje eu vou me esforçar, eu vou seguir avante porque realmente Deus tem algo melhor para mim. Jesus disse para os discípulos, olha, eu vou morrer, eu vou ser traído, vai acontecer muitas coisas ruins comigo, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E Jesus ressuscitou ao terceiro dia em glória. Jesus ressuscitou ao terceiro dia em poder. Jesus ressuscitou regenerado, iluminado, com um corpo novo. Jesus ressuscitou ao terceiro dia vitorioso. Morreu como um cordeiro, mas ele ressuscitou
como um leão. Então, meu querido, minha querida, não foque nas coisas que estão dando errado na sua vida. Tira o foco, pelo amor de Deus, para de olhar para as coisas ruins, começa a buscar, a colocar o zoom do seu olhar nas coisas boas que você tem. Irmã Poliana, eu não tenho coisas boas na minha vida para olhar, pelo amor de Deus. Tem alguma coisa aí, sempre tem alguma coisa, nem que seja um pouquinho de farinha lá na panela, um pouquinho de azeite lá na botija, nem que seja um grãozinho de fé. Tem alguma coisa boa aí. E eu vou te contar um segredo também. Quando você foca no bom, quando você foca nas coisas boas, ela se expande. Tudo aquilo que você foca o seu olhar vai crescer, vai se expandir. Só que isso da mesma forma que é maravilhosa quando a gente foca nas coisas boas, também é assustador. Porque quando a gente foca nas coisas ruins, as coisas ruins também vão se expandindo. Você já viu uma pessoa pessimista? Uma pessoa que só fica pensando ruim, só vê o lado ruim das coisas? Você já viu que para pessoas que têm esse olhar negativo da vida, para ela nunca nada melhora, sempre tá tudo ruim? Sempre parece que ela é um imã de atrair, de puxar coisas ruins? É porque tudo aquilo que você foca expande. Então foca nas coisas boas. Foca na vida. Foca na graça de Deus sobre você, na nova oportunidade que você tem de um novo dia. Os discípulos se encheram de tristeza porque focaram na morte. Os discípulos se encheram de tristeza porque focaram na perda. Eles focaram na traição. Eles focaram naquilo que o Senhor Jesus estava dizendo para eles. Só que Jesus, ele já estava anunciando, preparando os discípulos. Porque uma coisa maravilhosa de servir a Deus é que Deus nunca, mas jamais, nunca vai deixar alguma coisa acontecer sem antes nos comunicar. Sem antes fazer a gente cientes. A palavra do Senhor diz lá em Isaías capítulo 42, versículo 8 e 9. O Senhor diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Eu não dou a minha glória para ninguém e eu não vou repartir o meu louvor com ídolos esculpidos. Tudo que eu profetizei se cumpriu. Agora eu vou profetizar novamente e eu lhes falarei do futuro antes que aconteça. Então esse é o Deus que a gente serve, um Deus que fala do futuro antes que o futuro aconteça. Então eu vou dizer para você, às vezes Deus vai te trazer algumas impressões, talvez em sonhos, Ele vai te dizer algumas coisas sobre o futuro, ou às vezes você vai entrar em uma situação que vai ser ruim, só que a gente precisa entender os processos de dor, de luta, na nossa vida são necessários, porque não tem lutas, não tem vitória sem luta, não tem glória, não tem ressurreição sem morte, não teria como Jesus ressuscitar dos mortos se ele não passasse pela morte, se ele não passasse pelaquela situação. Mas o que eu quero realmente que você foque nessa mensagem de hoje é focar o seu olhar naquilo que você tem de bom, naquilo que está bom na sua vida. Pare de focar nas coisas que não estão dando certo e comece a focar naquilo que você tem de bom, naquilo que você tem de certo. Porque quando você fizer isso, o seu coração não vai dar lugar para a tristeza. A tristeza não vai encontrar lugar no seu coração. E você focando na promessa, focando na ressurreição, focando naquilo que o Senhor prometeu. Olha, você vai passar pela luta, você está passando pela prova, mas depois dessa prova eu tenho vitória para você. Então não foca na prova, foca na vitória. Olha para frente, olha para o que Deus vai fazer logo ali. Porque se Jesus disse 3 dias apenas, eu vou ressuscitar. Então eu vou morrer, vai acontecer um monte de coisa para mim, mas isso vai durar só 3 dias. Era muito pouco. Jesus poderia ter ressuscitado ao 10º dia. Ele poderia ter ressuscitado ao 20º dia. Ele poderia ter ressuscitado em 15 dias. Mas não, ele foi só 3 dias. Então a gente precisa entender, a prova, a dor, a prova, o choro, ele dura só uma noite. A alegria vem pela manhã. Então foque naquilo que é bom, tá? Tira o seu olhar dessas coisas, da negatividade, não seja negativo. Deixe Deus expandir coisas boas na sua vida. Mude o seu olhar. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Senhor, obrigada, Pai, pela Tua palavra. Nos dá a capacidade de olhar e de confiar no Senhor, saber que o Senhor tem o controle de tudo e que, Senhor, nada foge do Teu controle. O Senhor cuida das nossas vidas, o Senhor cuida dos detalhes,
O Senhor move, Senhor, nas nossas vidas o sobrenatural. O Senhor conhece tudo, o Senhor sabe tudo. Eu oro pedindo ao Senhor que nós possamos confiar no Teu amor. Que nós possamos confiar, Senhor, que o Senhor vai fazer o melhor pelas nossas vidas. Toma a vida de cada pessoa que me acompanha, que a mão do Senhor esteja sobre cada um de nós e que possamos confiar no Teu amor. A partir de hoje, que o nosso olhar se volte para aquilo que é bom, porque todos nós temos alguma coisa boa na nossa vida. E a gente precisa focar naquilo que é bom, mesmo que seja pequeno. Porque quando nós focamos naquilo que é bom, mesmo que ele esteja pequeno, porque a gente focou tanto tempo na coisa ruim, focamos por tanto tempo na negatividade, nas coisas que não estavam indo certo, e por isso que elas estavam crescendo tanto e cada vez piorando, mas que a gente possa agora focar no bom, naquilo que tem de bom em nós, para que possa expandir, para que possa se estender, para que possa crescer. Abençoe a vida dos teus filhos, de cada pessoa que me ouve. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço. Amém e amém.